Tarde. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Tatiana San Juan, chefe de gabinete de Biomanguinhos. Em nome da diretoria, mais uma vez gostaria de agradecer a participação e a presença de todos. Hoje somos mais de 800 participantes, tanto presencialmente quanto virtualmente. Muito obrigada pela presença. Como já foi dito aqui pelo Dr. Akira, pelo Mário, nosso presidente, e Maurício Zuma, nosso diretor, a Fiocruz está em solidariedade com a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira, foi instalada pela presidência uma sala de situação interna para emergência, que, em apoio ao Ministério da Saúde, está traçando ações e estratégias para o enfrentamento dessa grave crise que o Estado está enfrentando. E eu gostaria, então, de compartilhar e pedir a todos vocês a contribuição para, unidos pelo Rio Grande do Sul, nós arrecadarmos recursos para as ações tanto da sociedade civil quanto das empresas. Vocês podem utilizar o QR Code para que esses recursos possam ser, de forma imediata, utilizados para água, kits de higiene e outros insumos básicos. Todo esse recurso obtido ele será administrado em conta exclusiva do Fundo Emergencial da Fiocruz e direcionado integralmente às vítimas das fortes enchentes. Ao término da campanha, os valores recebidos e suas aplicações serão divulgados em site próprio, chamado captação.fiocruz.br. Pedimos a colaboração de todos. E, em nome do nosso projeto social, Somar, de Biomanguinhos, nós temos pontos de coletas aqui na tenda, em que poderão ser doados alimentos integrantes da cesta básica, materiais de higiene pessoal, materiais de limpeza, ração para pets e água. Muito obrigada a todos e um bom evento. Vamos colaborar, né? Faz bem para a alma, para o coração e para o pessoal lá do Sul. Bem, dando continuidade à programação, convidamos como chair do próximo painel Accelerated Biotech Development, Key Points that have led Korea and China to become global biomanufacturing hubs and what lessons can be useful for the Brazilian national system for ST&I, o diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios Clínicos do Instituto Butantan, Gustavo Mendes. Ele é doutor em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Toxicologia aplicada à Vigilância Sanitária pela Universidade Estadual de Londrina e especialista em Vigilância Sanitária pela Fiocruz. Atuou como cientista pesquisador do International Vaccine Institute e como especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa. Como palestrante deste painel, convidamos a diretora de programa no Escritório Regional Europeu do Instituto Internacional de Vacinas, Cristiane Gerke, que fará a apresentação Korean Approach Study Case. Ela é PhD em Imunologia e Interações Patógeno-Hospedeiro pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e doutora em Genética Microbiana pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Possui experiência na tradução da ciência em vacinas candidatas inovadoras até ensaios clínicos de fase 2 ou parcerias com foco em saúde global e preparação para pandemias. Atuou no Instituto de Vacinas para a Saúde Global da Novartis, em Siena, na Itália,
e foi chefe de programas de vacinas e co-líder da recém-criada Iniciativa de Vacinologia e Imunoterapia no Instituto Pasteur, em Paris, na França. Como palestrante online, convidamos o membro acadêmico da Academia Chinesa de Ciências, George Fu Gao, que fará a apresentação China Approach Study Case, e essa é a apresentação dele. E ele foi pioneiro e fez descobertas originais significativas nos mecanismos de patogênese e na interação patógeno-hospedeiro de patógenos infecciosos emergentes. Os interesses incluem a saúde pública global e a estratégia de saúde. É um defensor da colaboração internacional na saúde pública global. É pioneiro na pesquisa e controle da Covid-19, com descoberta de vírus, desenvolvimento de vacinas e anticorpos monocleais terapêuticos. É membro internacional da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, membro estrangeiro da Royal Society do Reino Unido, membro da Academia Nacional Alemã de Ciências Leopoldina, é professor do Instituto de Microbiologia do CAIS, professor do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, membro do Grupo de Especialistas em Ciência e Tecnologia da OMS, membro do painel de especialistas de alto nível da OMS One Health. Gustavo Mendes, por favor. Boa tarde a todos. Essa é uma sessão internacional e até para integrar nossos palestrantes, eu vou fazer uma introdução em inglês. Peço para quem estiver usando o tradutor para colocar. So, this session is... Esta sessão tem a intenção de ser uma experiência de compartilhamento, especialmente com foco nos países orientais que têm excelência na biotecnologia. Trata-se de um ponto muito importante que deve ser enfatizado, porque a China e a Coreia são países que têm grande experiência no sentido de desenvolvimento de biotecnologias. Havia poucas no passado e agora tem uma liderança estratégica global no mercado ao redor do mundo. É importante enfatizar esse dado, o crescimento das biotecnologias no Oriente, considerando que a Coreia recentemente, o KFDA, que é a Agência de Desenvolvimento Coreana, em 2022, alcançou o nível de maturidade número 4, que é muito importante. É uma parte interessada quando pensamos em desenvolvimento de biotecnologia. E a China, eu me lembro, desde que eu estava trabalhando na Anvisa, na ICH. A ICH é o Fórum Internacional que reúne agências regulatórias e companhias para harmonizar os requisitos de qualidade, que incluem as vacinas e produtos biológicos. Eu lembro que a China, no início de 2016, foi quando o Brasil começou, e a Anvisa, mais especificamente, começou a alcançar os padrões internacionais para iniciativas regulatórias. A China, a agência regulatória chinesa, estava começando o que nós chamamos de uma revolução na maneira pela qual executam os trabalhos de regulação. Isso é algo que é impressionante quando nós analisamos os detalhes da história. É impressionante ver que agora os chineses, a agência chinesa de regulação, que melhorou na maneira como elas fazem seu trabalho de regulação, a maneira como estão lidando com biotecnologias, eles alcançaram realmente padrões de nível SICH comparáveis com os países mais desenvolvidos no mundo da biotecnologia. E esta sessão será muito importante para que possamos ver e para assistir e aprender, porque nós não temos que reinventar a roda, não temos que partir do zero.
Nós não temos que fazer tudo de novo desde a estaca zero, podemos aprender muito a partir da experiência desses países e esperamos que esses painelistas compartilhem conosco a história para que nós possamos analisar e ver o que nós podemos tentar utilizar nos nossos próprios países. Muito obrigado por aceitar participar dessa oportunidade e eu vou começar a pedir a participação dos nossos colegas. A experiência coreana será o próximo assunto a ser tratado pelo próximo painelista. Está funcionando? Good afternoon. Muito obrigado. Thank you. And now I switch to English because that's all. Consigo falar. Slides, por favor, e o aparelhinho de passagem de slides, por favor. Vocês talvez se perguntem por que alguém do Instituto Internacional de Vacinas está aqui para debater desenvolvimento de biotecnologias na Coreia, e eu vou dar a vocês uma introdução, em primeiro lugar, acerca da IVI. A IVI é uma organização internacional que foi fundada em 1997, baseada nas ações das Nações Unidas, no Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, e tem sede na Coreia. Você vê aqui o link, por que o IVI está debatendo a biotecnologia na Coreia, e nós trabalhamos já há vários anos, muito tempo, já deu tempo de existência da agência. A missão da IVI realmente é descobrir, desenvolver e entregar vacinas para as populações mais vulneráveis do mundo, que basicamente são as pessoas em países de renda baixa e média, são pessoas mais vulneráveis, populações vulneráveis. O enfoque é em países de renda baixa e média, e nós trabalhamos em vacinas de baixo incentivo, por exemplo, vacinas que não são tão populares assim, tão consideradas tão importantes assim. Então, nós somos localizados aqui, mudando aqui, como mencionei anteriormente, a sede está na Coreia. Recentemente, ano passado, existe um escritório na Coreia e também na Áustria, e em Hong Kong também, os Institutos Nacionais de Saúde, mais outros 2 institutos localizados no Quênia e em Ruanda, a partir deste ano. E existem outros 3 centros colaboradores na África. Nós somos uma organização internacional, não é uma companhia, não é pública, nós temos Estados-membros, como vocês podem ver aqui, existem 44 Estados-membros, e o financiamento funciona nesse sentido. Os Estados-membros, especialmente Suécia, Finlândia, Coreia e Índia, na verdade, pagam para a IVA, mas a maior parte do financiamento é baseado em doações, é a fonte da maior parte das doações. Muito obrigado. Aqui você vê em maiores detalhes como a IVI funciona. A descoberta que nós temos aqui, a pesquisa básica, pode ser desenvolvimento interno, e nós fazemos desenvolvimento de novas cepas, desenvolvimento de processo no Departamento de Ciências, de Pesquisa Científica. O Departamento de Desenvolvimento é dedicado a testes clínicos, a ação regulatória, contato com produtores, mas não existe realmente produção nas atividades do IVI. Então, se nós desenvolvemos vacinas, são todas licenciadas para parceiros comercializadores e parceiros de produção. A entrega aqui é basicamente quando as vacinas já estão licenciadas, para licenciatura pós-marketing, segmento, e dependendo da qualificação, da certificação da Organização Mundial de Saúde. E nós temos aqui a supervisão epidemiológica para que possamos saber quais são as vacinas mais eficientes. Fazemos o desenvolvimento de vacinas do início ao fim. Não estamos aqui para falar da IVI, então vamos falar aqui da biotecnologia na Coreia. Quando eu vejo aqui meu slide, nós temos aqui o painel dos desafios, e falando um outro painel, o doutor Akira disse, ao falar da biotecnologia do Brasil, com a vacina da Covid, existe um debate cada vez maior no sentido de tornar o Brasil autossuficiente. A Coreia teve este debate em 2009, com a pandemia da gripe, porque eles tinham algumas
alguma produção, mas não era para ser interno. Eles tentaram comprar a vacina, eles tinham um compromisso de comprar a vacina dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos disseram que eles necessitavam da vacina, tinham que produzir dentro do país, isso seria cancelado do contrato, ou seja, a Coreia pagou, no final não conseguiu a vacina. Basicamente, isso veio com uma metas de se tornar autossuficiente na produção de vacinas. Em 2010, havia uma autossuficiência de 20% e a meta era 80%. Eles também queriam ser o quinto país produtor, número 5, e até 2010 eles eram o número 11. Então, para concluir essa história da vacina da gripe, eles passaram pela pandemia da gripe influenza e o que aconteceu, um empreendimento para a produção da vacina, e foi a primeira financiamento, 65 milhões nesse caso, e eles começaram a produção dessa vacina com a SK Bioscience. E, de uma forma geral, foi no ano de 2010 que foi o começo de um novo crescimento da biotecnologia na Coreia. E você pode ver aqui questões que começaram a acontecer. Então, o investimento do governo, que praticamente dobrou, o investimento do setor privado, que triplicou, e as patentes, que também dobraram. E se vocês estejam perguntando da conversão, que é mais ou menos 1.000, então, o won equivale a $1 equivale a 1.000 wons. Então, esse slide ele mostra muitas ações que foram realizadas. Então, o governo identificou a biotecnologia como uma tecnologia do futuro, e então o governo também é muito pragmático. Quando eles decidem, eles pensam no financiamento e na execução. Então, houve investimento de recursos financeiros e também houve investimento em inovação. Então, com essa inovação, você pode criar novas coisas, como foi discutido hoje de manhã no painel. Não é só uma questão de recriar o que já foi feito, mas então existe mais oportunidade para crescimento. Então, agora, no momento, a Coreia é um dos maiores produtores de certos produtos biotecnológicos, e algumas empresas, pequenas empresas na Coreia, estão começando a produzir. E também tem grandes empresas no país que estão tratando a biotecnologia como tecnologia, como a Samsung, por exemplo. A gente pensa em telefones e não em tecnologias, mas eles começaram a ser um dos maiores investidores CMO para produzir vacinas. A SK também, e eles começaram como SK Chemicals, e aí viraram Bioscience. E então tem os novos países. A Dr. Park estava aqui mais cedo, ontem, na palestra. Eles começaram em 2010 e a gente começou a importar as vacinas para a IVA, e agora eles fornecem 90% da vacina da Ebola, e então houve uma convergência e uma parceria nesse processo. E então, outras coisas começaram a acontecer na Coreia. Então, em 2000, eles começaram a discutir, conversar com as empresas, o que precisar, o que seria necessário, o que fariam. E então, começou um processo em 2016, uma ação que eles chamam de Vacina 3.0, que é basicamente um investimento de 300 milhões de dólares para começar uma criação de CMOs. E em 2018, o Right Fund foi criado. E como vocês ouviram hoje de manhã sobre o Right Fund, é uma combinação de financiamento do governo da Coreia do Sul, 25% da Gates Foundation, 25% de financiamento de empresas coreanas e 50% do governo coreano. Isso começou em 2018, mas o volume agora é o dobro. E o objetivo era basicamente abordar
as coisas que a gente discutiu hoje de manhã. A academia tem boas ideias, mas não tem financiamento, não tem o conhecimento e os financiamentos corretos são fundamentais para ajudar na produção e pelo menos passar para a fase 1 desse processo. A Vital Korea foi uma iniciativa que aconteceu em 2020, que foi com mais de 200 mil dólares investidos em ensaios clínicos, e a gente está falando do hub de vacina chamado K, e eles começaram esse processo, e o financiamento veio, em sua maioria, do governo. Então, você tem também 20% em 2011, quando começou a ação. Em 2022, tinha 40% de financiamento, e o objetivo é alcançar 80% da produção. Mas, então, a gente podemos ver isso com mais detalhes. Aqui estão o projeto Vacina 3.0 de 2016, e era para dar apoio na pesquisa e desenvolvimento de vacinas. Então, eles tinham como objetivo o desenvolvimento e produção de vacinas. Eles tinham 2 CMOs exclusivos para vacinas, e um deles para criar vetores virais, produtos de microbiologia, então a criação de bactérias in vitro, e foi a primeira CMO, e o tamanho era um pouco maior que a primeira fase, que era 1.000 litros, e chegando até a 200 litros no sistema de produção. E esse era o projeto Vital, que é uma aliança de inovação em tecnologia em produção de vacinas, e então a busca era de ter soberania em termos de vacina. Então, com a vacina 3.0, eles criaram os primeiros CMOs, e o objetivo era focar no aspectos, as conduções clínicas, os ensaios e a produção, mas também o treinamento, como o Gustavo já falou. E você precisa de PhDs, você precisa de pessoas treinadas para isso e formadas para isso. Isso é uma parte grande do objetivo. Então, também eles têm esse objetivo de ser um dos 5 maiores produtores do mundo. E você vê que o período foi de 2020 a 2029, então 200 milhões de dólares, e ter 7 ensaios clínicos de vacina, e dentro do programa de imunização nacional. Então, eles tentaram trabalhar com algumas vacinas, não era qualquer vacina de pandemia, mas para olhar para isso, você precisa ver da necessidade, qual é a necessidade global, e para entender quais são as novas tecnologias que precisam ser criadas. Então, nesse caso, eles queriam abordar a questão da autossuficiência, que começaram 40% e chegou até 80%, e as vacinas que eles queriam aumentar era encefalite japonesa, DTP e hepatite A e HPV. Então, não é Covid, SARS-CoV, são vacinas que eram necessárias realmente no país. E claro que no lado da pesquisa também estavam olhando para muitas vacinas com necessidades que ainda não tinham sido supridas ao redor do mundo. E o grande salto aqui foi com o hub de vacina, o K-Vaccine. Então, isso nasceu com a pandemia da Covid-19, e a ambição era não só se tornar autossuficiente, mas também exportar. Então, tinha esse objetivo com 2 bilhões de dólares, eles conseguiram construir as instalações que eram necessárias para essa produção. Então, você vê a mudança aqui da autossuficiência de vacinas, você pode ver nessa escala, que eram as vacinas antigas, que eram as
as vacinas títeres, e você pode ver, então, a Vital Korea, que com as novas vacinas, e agora com a pandemia de Covid, tem um objetivo de ter novas tecnologias ou desenvolver novas tecnologias no nosso país e se tornar um dos líderes, não só nessa pandemia da Covid, mas para pandemias futuras. E esse é só um exemplo de como está a situação agora. Como você vê, que a Coreia não queria ser autossuficiente para as vacinas contra a Covid, eles queriam comprar, mas também desenvolver vacinas que poderiam ser usadas para, por exemplo, a SK Virus Science foi aprovado, está na fase 3 dos ensaios, algumas foram interrompidas, mas a paisagem hoje, o cenário hoje é bem interessante. Alguns institutos tentaram desenvolver e você vê que tem um ambiente agora de desenvolvimento, de pesquisa e de produção que está sendo desenvolvido. E um aspecto completamente diferente também é o treinamento. Então, vocês podem estar cientes de que a Organização Mundial de Saúde tem um hub de treinamento global e muitos países estão envolvidos. Então, tem muita ênfase agora, as primeiras interações começaram a acontecer, agora é uma fase mais teórica, que é o módulo 1. Então, isso começou no ano passado e está sendo construído gradualmente. Primeiro foi um curso teórico e você tem uma visão geral do desenvolvimento das vacinas, de pesquisas e estudos toxicológicos e muitas pesquisas, e então um acompanhamento com um treinamento também GSP, e algumas são mais teóricos, mas então eles vão passar para um treinamento mais prático e mais módulos estão sendo criados, e o último seria sobre um treinamento de empreendedorismo, que a gente estava falando hoje de manhã, porque vocês têm a tecnologia e vocês ainda não sabem como lidar com ela e como ir adiante com ela. Então, isso ainda está no momento introdutório do curso, que está sendo implementado, e aí você vê um curso mais intensivo, e em 2028 o programa de mestrado mesmo, e isso é chamado de o Biocampus Global. E aqui são os cursos que estão sendo gerados, então estudos de caso, palestras, mini convenções, as visitas às companhias e, claro, a experiência de ESP. Isso é um resumo do slide anterior que vocês já viram. E esse é o que já está acontecendo. Eu espero que vocês tirem informações úteis aqui, e eu quero agradecer o Man Ki-song, que é o diretor-geral de ciências da IVI, e ele trabalha lá há 20 anos e trabalhou com o governo coreano e com as instituições coreanas desde o início, e geralmente é ele que faz essa apresentação e não eu. Então, ele me deu muito dos seus slides para eu poder fazer essa apresentação, e os parceiros na Coreia, tanto os financiadores, que sem eles a gente não poderia ter feito todas essas iniciativas. A gente também teve o financiamento da Gates Foundation e, claro, outras instituições que ajudaram a IVI. Muito obrigada. Now we are ready to hear Agora a Chinese. gente vai ouvir a perspectiva chinesa do Dr. George Gao. Eu quero só saber se está tudo pronto. Dr. Gao, can you hear us? Dr. Gao, você consegue nos ouvir? Yes, I can hear. I'm ready. Sim, eu consigo ouvir. Estou pronto. Obrigada. Posso compartilhar meus slides? Okay, I'll share my. Sim, pode sim. Sorry, just a moment. Ok, desculpe, só um momento, está aberto.
Still a black, Can you see it? Estamos com uma tela presa. Ah, conseguimos ver. not in a presentation mode. Mas não está em modo de apresentação ainda. We are Vocês conseguem ver meus slides? Estamos vendo a visão geral da sua apresentação, mas não cada slide. Ainda não conseguem ver. Você precisa colocar no modo de apresentação. Hold on, let me try. I think I already Só um momento, eu vou tentar. Eu acho que eu já coloquei, mas eu não sei o que houve. Só um momento. Is this okay now? Está bom agora? not yet. Ainda não. Yeah, we are seeing very Estamos short, vendo small, os slides bem pequenos. You should share the window. You should share the Você deve compartilhar a sua janela com a apresentação. Não sei se você está usando duas janelas. Não, eu não sei qual é o problema. Eu não Let me try to stop the. vou tentar parar. Same thing. No, Está acontecendo mesmo. A gente não consegue ver. Você ainda não consegue ver? Não, ainda não. what we can I'm do sorry. Let me try again. Ah, me desculpe, deixa eu tentar de novo. Deixa eu parar o compartilhamento e aí eu vou reiniciar. Só um momento, me desculpem. Is that okay now? E agora, conseguiram? Estão conseguindo ver? Still not okay? Ainda não está ok? it's still not. We are considering Não, ainda não. Estamos considerando aqui que quando você share apertar o compartilhamento, você precisa escolher a different um, screen uma or tela different diferente file. ou um arquivo diferente. What we are seeing is O que estamos vendo of slides, but é a lista dos slides, mas não cada slide. okay, now it's Ah, sim, agora a gente conseguiu, está melhor assim. yeah. Yes, presentation. Yeah, Sim, agora sim, ótimo, muito bom. Okay. I'm sorry for that. Peço desculpas por isso. Pleasure for me to be here. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou aqui em nome da Sociedade Chinesa de Biotecnologia. Eu fui convidada a compartilhar as nossas experiências e as lições aprendidas na indústria de biotecnologia na China. You know, E eu sou presidente da Sociedade de Biotecnologia Chinesa, eu também sou parte do CPC e eu tenho a capacidade de compartilhar com vocês muitas coisas. Então, primeiro eu vou tentar tem uma estratégia diferente dos Estados Unidos e os outros países também. Eu vou dar uma introdução breve sobre isso, sobre como e o que a China está fazendo. Em segundo lugar, eu vou mostrar como o palestrante anterior, eu vou falar sobre as vacinas e os desafios e as oportunidades da Covid-19 no nosso processo. E agora eu vou falar da vacina chinesa. Desculpa, eu tenho um problema de grafia aqui. E por último, eu vou falar sobre a minha visão sobre a cooperação entre a China e o Brasil. Na China, como foi dito, nós temos um sistema diferente e nós sempre temos a gente é sempre guiado pelas estratégias econômicas e de bioeconomia.
Então, a gente tem uma comissão de desenvolvimento e o trabalho é feito por essa sociedade. Nós também temos um relatório anual sobre esse assunto, e esse relatório que é a diretriz para o desenvolvimento do setor de biotecnologia na China. E, na minha opinião, isso é muito importante. Esse é o estímulo do governo central e também dos governos locais, provinciais, para estabelecer diretrizes para a bioeconomia e o desenvolvimento das biotecnologias. A sociedade da qual sou presidente no momento atual, Sociedade Chinesa de Biotecnologia, todos temos cientistas proeminentes, cientistas renomados, estabelecidos em 1993, a nossa sociedade. Temos o governo, temos as diretrizes estabelecidas pelo governo e temos diretrizes acadêmicas também, na Sociedade Chinesa de Biotecnologia. Aqui realmente é muito importante para que nós tenhamos um plano estratégico para todo o campo de biotecnologia. Como vocês sabem, o processo de desenvolvimento da bioeconomia na China tem repercussões em toda a nossa economia, bioagricultura, a economia industrial também. No momento, vocês sabem, por causa das ciências computacionais e são direcionadas pela inteligência artificial, isso tem um impacto muito grande na China também. E mais importante ainda, estamos trabalhando também com o desenvolvimento verde. Esse desenvolvimento verde é muito importante para a China, nós estamos falando aqui da economia, nós queremos ter um desenvolvimento verde, que é muito importante na China também. O nosso presidente, o presidente da China, pediu patamares maiores de qualidade de produtividade, direcionadas pela inovação. A China está investindo muito dinheiro, muitos fundos em inovações, especialmente a sociedade nacional, os institutos nacionais e sociedades nacionais e as universidades também. Vou dar-lhes alguns exemplos no momento. Historicamente, nós estamos abraçando justamente no mundo acadêmico o avanço, o progresso da biotecnologia e damos grande apoio e respaldo ao empreendedorismo da bioeconomia. Isso é a ideia geral do que estamos fazendo na China. Isso está refletido no nosso plano quinquenal da bioeconomia, um plano de 5 anos. A biotecnologia, nós falamos disso, dos 5 pilares de 10 trilhões das indústrias emergentes estratégicas da China. E nós buscamos realmente uma indústria verde de baixo carbono e com a utilização eficiente de novos materiais. E também nos apoiando na criatividade digital. São os pilares realmente do plano quinquenal, o relatório anual do plano quinquenal e a diretriz, a força motriz das vantagens do desenvolvimento rápido desenvolvimento da indústria de biotecnologia da China. Vocês veem aí na tela, tem apoio do governo central e dos governos regionais e provinciais também. A China tem uma população enorme, como vocês sabem, temos o grande mercado. E nós temos uma cadeia industrial completa. A China é um país tão grande, embora sejamos parte da economia global, através da globalização, a China em si, nós podemos realmente estabelecer cadeias industriais dentro do nosso próprio país em função do tamanho do mercado consumidor chinês. Comparados aos Estados Unidos, vocês sabem que os Estados Unidos, a biotecnologia e a biomanufatura sempre tiveram o próprio plano deles. Nós temos aqui a política de 2023 e nós temos um relatório aqui na tela. Eles estão fazendo coisas muito semelhantes de áreas específicas, soluções, serviços de mudança climática, inovação da agricultura,
a resiliência da cadeia de fornecimento, a saúde humana e, é claro, a novas estratégias baseadas em inovação. Isso aqui é muito importante. Vocês sabem, o nosso sistema é semelhante ao dos Estados Unidos nesse sentido, mas na China nós temos esforços liderados pelo governo, muito mais do que nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem um setor mais importante da iniciativa privada do que na China. É uma diferença. Nós temos aqui desenvolvimento econômico aqui, as biomanufaturas, o quadro atual das biomanufaturas, você vê as diferentes áreas do mundo aí na União Europeia, eles têm, por exemplo, um elo muito forte entre sociedade e meio ambiente. Especialmente na Alemanha, por exemplo, eles têm as próprias estratégias políticas para a biotecnologia. O Japão também está fazendo algo semelhante. A Coreia, como foi dito pelo palestrante anterior a mim, está fazendo algo muito semelhante. E o que está acontecendo na China? Eu vou dar aqui a vocês uma lista do Plano Nacional da China de 2015 a 2016, sempre temos estímulos anuais da biotecnologia e a parceria, a promoção. Então, isso é muito importante, como disse anteriormente. E aqui nós temos aqui um plano de 5 anos. E nós temos aqui, nós estamos focando justamente na cadeia de fornecedores, e para fortalecer justamente a liderança, o papel de liderança do plano de desenvolvimento e utilização de recursos de biotecnologia, os recursos biológicos são realmente muito importantes no nosso plano de desenvolvimento. A Covid-19, as pessoas sempre estiveram preocupadas especialmente depois da pandemia, com a questão da biotecnologia e biossegurança. Esse campo realmente tem florescido em função justamente dessas preocupações. Nós promovemos também medicinas, remédios, medicamentos chineses. E aqui nós temos a estrutura da bioeconomia na China. A montante temos universidades, a jusante, melhor dizendo, nós temos as academias de ciência, os institutos, e existem 4 subsetores: biomedicina, agricultura biológica, substituição de biomedicina e biossegurança. Aqui nós temos a questão de medicamentos, agricultura, energia sustentável. E, mais uma vez, trata-se de um programa respaldado pelo governo. Na biomedicina, a China tem um grande mercado. Ao longo dos últimos 40 anos, esse campo se desenvolveu sobremaneira. E, historicamente, a China tem atuado muito nesse campo. A produção de álcool, por exemplo, é um exemplo. Mais uma vez, materiais baseados em itens biológicos. Estamos prestando uma atenção cada vez maior nisso. A bioenergia. Um dos meus colegas, estamos trabalhando também no desenvolvimento de biotecnologias, a proteção ambiental da biotecnologia. Nós temos aqui várias publicações, aqui existe um estudo falando justamente da conversão de dióxido de carbono em amido. É realmente um avanço muito grande. Isso vem do Instituto de Bioindústrias, isso é muito importante. No meio você tem o meu colega aqui, Dr. Maie.
leaders and the world Nós scientists. temos aqui, ele é um dos principais cientistas nesse campo. Aqui, em geral, nós temos a nossa bioindústria, incluindo a bioagricultura e os bioalimentos e também estamos falando justamente de uma tentativa realmente de ter autossuficiência alimentar até 2037 na China. A bioindústria, como vocês sabem, é uma alavanca no sentido de realizar esse objetivo. De 2016 a 2020, tivemos esse crescimento que vocês veem na tela aqui, do empreendedorismo nesse campo. Em geral, aqui eu dou alguns exemplos de algumas dessas indústrias. Beijing, and everybody, a lot of people knows. Muitas pessoas conhecem o crescimento, estão cientes do crescimento dessas indústrias. Vou dar alguns exemplos aqui do GI. O poder da inovação em genômica, na genômica, por exemplo. A produção de equipamentos biológicos. Nós temos aqui sequenciadores de MGI. Aqui nós temos os desafios e oportunidades. A segunda parte são os desafios e oportunidades da Covid-19 para os biofarmacêuticos. Como vocês sabem, a indústria de biofármacos cresceu muito e, por causa disso, a China também tem um problema do envelhecimento da população. Então, aqui, desde o início da Covid, o governo central da China imediatamente colocou a sua própria polícia, especialmente para a agência, o equivalente ao FDA na China, o FDA na China, seria a Anvisa chinesa, por exemplo, estabeleceu regras e o governo local promoveu justamente o desenvolvimento de vacinas com um novo arcabouço regulatório. Aqui nós temos alguns exemplos. Da minha própria equipe, desenvolvemos o nosso próprio projeto, anticorpos monoclonais. Quais são as contribuições dos cientistas chineses nesse sentido? Aqui nós temos aqui a velocidade da equipe da George no combate da Covid-19. Basicamente, aqui nós temos anticorpos terapêuticos contra o Covid-19. Nós publicamos os primeiros estudos com relação ao uso de anticorpos. E nós temos aqui produtos em cooperação com a Lilly e outras farmacêuticas também. Nós desenvolvemos nós tivemos muitas descobertas e conseguimos estabelecer parcerias de cooperação. E quais foram as estratégias de desenvolvimento da vacina da Covid? A vacina inativa, por exemplo, a maior parte dos chineses utilizamos vacinas inativadas. Em segundo lugar, no meu grupo nós tivemos a primeira vacina aprovada para ser utilizada em o vetor antiviral e também outros produtos associados. Você vê na tela aqui com clareza, mas a utilização não é ainda muito generalizada. Aqui nós estamos falando de 4 tipos: inativado, vetor viral, está já pronto ou está em desenvolvimento. Aqui nós temos a competição científica e tecnológica, uma confiança mútua entre a indústria e o mundo acadêmico, e este foi um estudo
escrito pelo Dr. Miller, com o Hugo Said e Torici também. Nós estamos falando, por exemplo, nós estamos trabalhando no Full Spike e no RBD. Nós temos subunidades, vacina de subunidades proteicas também é um marco no desenvolvimento da vacina. Nós temos uma vacina de subunidades também em testes clínicos. Estamos falando de 81 protocolos. Nós precisamos desenvolver outras vacinas com para novas variantes, a beta, a Omicron. E nós continuamos a atualizar as nossas vacinas. E para o futuro, o que precisamos trabalhar? Por que precisamos trabalhar juntos em nível internacional? A Organização Mundial de Saúde mencionou essa questão. Na minha opinião, poderia ser o futuro realmente depende de cooperação internacional para que nós possamos juntos enfrentar essas emergências sanitárias. Nós temos um cronograma das fakes desse século. Nós temos a influenza, o ebola, o Zika, e todos os brasileiros se lembram muito bem. Em 2016, vocês tiveram um surto de Zika. Na minha opinião, vocês sempre tiveram esse problema. A terceira parte eu chamaria existe uma cooperação muito grande entre a China e o Brasil no desenvolvimento de vacinas e para vacinas emergentes, aqui como se vê na tela, e o desenvolvimento de uma gama muito ampla de produtos. Temos aqui o Dr. Carlos Morio, que visitou a China, e nós temos essa startup do vírus da Zika, e em 2017 eu me encontrei com o presidente Luiz Davidovich. Em 2017 aqui eu visitei Fiocruz, aí na foto vocês veem. E em 2017 nós temos aí uma reunião em Shenzhen. Em 2018, é claro que tivemos essa visita, meus colegas na Fiocruz e o vice-presidente nós temos aqui, por exemplo, o Centro de Prevenção e Pesquisa de Doenças Infecciosas, que seria o equivalente chinês do CDC. Para o futuro, eu acho que a cooperação entre a indústria e o mundo acadêmico na China e a cooperação internacional com o Brasil, por exemplo, eu acho que o nosso futuro é muito promissor se nós conseguirmos realmente estabelecer e fortificar essa cooperação. Eu vou encerrar aqui a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado por essa sessão tão informativa, com tantas informações, tivemos tantas experiências tão boas. Temos 10 minutos para um debate e perguntas, mas, em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar o que nós escutamos aqui é muito importante para nós, considerando onde e qual estágio onde estamos agora. Nós vimos que a Coreia, com essa estratégia de autossuficiência, tem um alvo muito robusto, entusiasta e impressionante de 80% de autossuficiência até 2030, que é um número que deveríamos analisar. Considerando o caso do Brasil, qual é o nosso alvo de autossuficiência com relação à administração de vacinas no Brasil? Temos exemplos muito bons com a vacina contra a gripe, a febre amarela, mas não temos esse número ainda para todas as doenças infecciosas. Isso é realmente impressionante. Vimos a razão pela qual a Coreia estabeleceu um hub de biotecnologia, estabelecendo
um centro de treinamento onde eles exportam conhecimento para outros países. Isso realmente foi muito importante, uma estratégia muito importante. E também o desenvolvimento de CMOs na Coreia, que é algo que no Brasil nós acabamos de iniciar esse processo. Estamos indo nos primeiros passos, com o lançamento do primeiro CMO em São Paulo, no estado de São Paulo, e temos também o CMO privado que foi lançado esse ano. Então, isso é algo que a gente deve refletir a respeito. No Butantan, por exemplo, a gente tem 100 pesquisadores para novos produtos biotecnológicos que estão em fases iniciais, e a gente precisa de lugares para construir pontes para produtos que podem ser usados em ensaios clínicos e para passos experimentais para essa produção. Nós não temos a capacidade integral de fazer isso sem o uso de CMOs. Então, isso é algo que a gente precisa considerar. E na China, tem números muito impressionantes e estratégias muito interessantes, e essa bioeconomia não é só o foco numa parte pequena de um produto biotecnológico, mas a China tem essa possibilidade impressionante de controlar a cadeia inteira. E a gente sabe que quando a gente pensa e a gente diz que a gente tem autossuficiência para a vacina da gripe ou de febre amarela, outras vacinas que a gente produz, aqui a gente sabe que a gente ainda depende de muitos produtos, de equipamentos ou de reagentes, e que vem de outros países, e em muitos casos é a China, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. E como a gente tem que pensar como que a gente não controla a cadeia inteira, como a China está fazendo. E na situação da pandemia a gente conseguiu ver isso. E isso para materiais básicos para autossuficiente. Isso são coisas que a gente precisa considerar. E feito isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Cristiane, que seria, considerando que você já estudou sobre a Coreia e como que você mostrou que os investimentos vêm dos governos e também do setor privado. Qual seria o conselho que vocês dão para equilibrar esse financiamento tanto do governo quanto do setor privado? No Brasil, a gente tem essa política agora forte, subsidiada pelo governo de autossuficiência, mas qual é a porcentagem que isso deve representar numa boa estratégia para a autonomia nesse sentido? Bom, essa é uma pergunta bem difícil. Eu não sei se eu consigo falar em porcentagens, mas voltando ao caso da Coreia, o que a gente vê é que o financiamento do governo não vai na produção, na fabricação das vacinas. Eles financiam a parte de pesquisa e desenvolvimento, e os investimentos privados das empresas, em um momento, foi até 60% feito em empresas. Então, muito de inovação em empresas foram pagas pelas empresas. Eu diria que o financiamento do governo era mais em relação à estratégia como um todo, para onde a gente quer ir, quais são as estratégias que a gente precisa para isso, e também contando com a academia e outros setores e instituições que atuam independentemente, mas tem também os bons financiamentos. A gente não pode esquecer dos governos, que também são fontes de investimento para dar apoio à inovação, mas eu não posso falar de porcentagens, com certeza. Você diz que esse financiamento que no Brasil, que é bem limitado no Brasil, tem aplicações, poucas aplicações, considerando o financiamento correto e a Fundação Bill e Melinda Gates, e são financiamentos que poderiam ajudar a gente não depender somente do governo
de verbas do governo para o processo. E outra questão também é a priorização de a Coreia escolheu algumas vacinas que eles procuraram fazer e buscaram a autossuficiência. E algumas delas que é importante para aquela população. Então, essa questão da priorização são importantes. E isso a gente sempre dizia, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, a gente tem que lembrar disso, caso contrário, a gente não chega a lugar nenhum. E, doutor Gal, só para a gente terminar, eu gostaria de ouvir de você e também perguntar um conselho de você, considerando o que você viu nessa bioeconomia, nessa política de bioeconomia na China. Então, qual seria o seu conselho para você, para a gente no Brasil, para conseguir alcançar a autossuficiência e conseguir ter essa autonomia na cadeia inteira, dentro dessa bioeconomia? Como eu disse desde o começo, a China, nós temos nosso sistema próprio. Então, por isso que a gente tem a cadeia inteira, que é nossa, que é um ciclo fechado, porque é um sistema diferente mesmo, e por causa da população que é muito grande. Então, na minha opinião, o Brasil, o sistema de vocês é diferente do da China. O meu conselho para a sua bioeconomia no Brasil seria talvez ter o governo brasileiro que deveria pensar e entender as lacunas e então ver o que colocaria nessa cadeia como um ciclo fechado também e também trabalhar num mundo globalizado e quais partes que o governo brasileiro deveria investir mais. E a gente vê hoje no que deve se investir. A gente vê outras colaborações com os Estados Unidos, China e outros países da Europa. A gente vê que deve ter um plano estratégico e eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Muito obrigado. Eu vi 2 minutos a plaquinha de 2 minutos, então acho que a gente pode ver se tem alguma pergunta da plateia, se tiver alguém que queira fazer uma pergunta. Não estou vendo ninguém de mãos levantadas, então, obrigada. Eu sou pesquisador do Instituto Butantan, meu nome é Renato Strayer. Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é um recurso comum nesse processo, é que a gente viu dois investimentos muito fortes do governo em todos os dois casos. E uma diferença é que na China a gente tem um mercado muito grande, mas na Coreia do Sul não. E eu acho que o exemplo da Coreia do Sul, eles têm que focar não somente no mercado próprio, mas também no mercado externo. Então, a minha pergunta seria, nos dois casos, como que o governo poderia fazer essas políticas de uma forma que as diferentes empresas não tomem uma parte desse processo, porque a gente viu que na Coreia tem esses programas de sequenciamento, mas se as farmacêuticas estivessem competindo pelo mesmo produto, seria muito difícil de alcançar essas metas. Bem, quem quer responder então primeiro? Eu tenho que admitir que eu não sei se eu sei a resposta, mas a biotech, a indústria de biotecnologia está sendo desenvolvida agora, mas você tem outras empresas privadas competindo. Eu não sei como eles resolveram, quem vai trabalhar na HPV e quem vai trabalhar no desenvolvimento de vacinas para outras doenças. Dr. Gao, sim. E para a China, eu dou um exemplo para agora, o que está acontecendo agora. Você tem quase
você tem pequenas empresas que entram nessas produção de vacina contra a Covid. Então, eles chamam é muito estreito, um túnel bem estreito desse financiamento. E o governo encorajaria uma parte disso, e isso é uma lição que a gente deveria aprender. Nesses últimos 4 anos, nesse momento, a gente tem a vacina e a gente deveria voltar para ver quais são os recursos que eles já investiram. Então, o governo encoraja mais vacinas para conseguir a entrada de novas empresas. E, nesse meio tempo, você pode ter pequenas empresas que também querem recursos. Então, isso é algo na China que a gente vê acontecendo e que é mais regulado, tem uma política reguladora mais forte para prever o futuro. Muito obrigada. É claro que no caso do Brasil, onde nós temos recursos limitados, nós precisamos considerar isso. Isso são perguntas importantes, porque essa sobreposição e competir por recursos que já estão limitados. Então, nós precisamos saber estabelecer uma política e é importante saber onde podemos ir e para onde devemos ir e como evitar essa situação. Bom, com isso eu gostaria de agradecer a todos. Obrigado, Dr. Gal, obrigada à plateia e vejo vocês na próxima sessão. Obrigado.